Muito bem, estamos de volta aqui para mais uma aula sobre homilética bíblica. Eu espero sinceramente em orações que estas aulas estejam contribuindo de alguma forma para que sua vida e seu ministério possam ser ainda mais prósperos para a glória de Deus. Neste vídeo vamos falar sobre os principais tipos de sermões. E para sermos bem objetivos, vamos abordar aqui os 3 principais tipos de sermões: sermões tópicos, sermões textuais e sermões expositivos. Assim você verá na maioria dos cursos e escolas teológicas e também nos livros homiléticos ou livros de homilia. Antes, porém, vale lembrar que todos nós precisamos tomar muito cuidado para não incorrer no erro de confiar na técnica para se elaborar sermões e se acomodar achando que a facilidade em preparar o sermão dentro dos padrões da homilética seja o suficiente. Mais importante do que a forma é o conteúdo. Mais importante do que o estilo é o que está sendo transmitido aos seus ouvintes. Então vamos conhecer os 3 principais tipos de sermões. Vamos lá? Vamos começar com o sermão tópico, que também é conhecido como sermão temático. E o que é o sermão temático ou tópico? É o sermão cujas divisões das ideias é tirada diretamente do tema, ou seja, do assunto. Pode ser também definido como aquele cuja estrutura se constrói por meio das palavras ou ideias encontradas no assunto. Há muitas críticas dirigidas ao sermão tópico ou temático, isto por ser ele o de mais fácil divisão e preparo. E de fato ele tem sido o mais usado pela grande maioria de pregadores ao longo destes anos, e isto se dá pela facilidade tanto na construção quanto na exposição que este sermão apresenta. Porém, não pode ser desprezado, pois ele é muito apropriado para a evangelização, para o ensino das doutrinas, o estudo bíblico, para a discussão de temas éticos e muitos outros assuntos que você pode tratar a partir do sermão temático. A divisão deste tipo de sermão não depende jamais do texto. Basta você escolher o tema, o assunto e, em seguida, sustentar todo o tema com textos bíblicos, sem se esquecer de levar em conta seus contextos, para não correr o risco de isolá-los e também manter a fidelidade exegética na interpretação e aplicação dos mesmos. Uma observação importante a ser feita sobre o sermão temático é que ele é o mais lógico e o mais apropriado para os que estão iniciando no ministério da pregação. Se você está ainda no início de sua trajetória como pregador, ou mesmo que já tenha um tempo considerável, mas ainda percebe dificuldades com relação à entrega de uma mensagem, vá se utilizando do sermão temático, vá progredindo nos estudos, vá avançando mais e mais e buscando de Deus até que você alcance familiaridade e envolvimento com outras formas sermônicas, pois isso é possível. Vamos agora então ao sermão textual. O sermão textual é aquele cujas ideias principais ou as divisões são tiradas do próprio texto bíblico que fora selecionado por você. No entanto, você fica livre para buscar as chamadas ideias secundárias em outros textos bíblicos que fortaleçam as ideias principais do sermão textual. Algo que vale ser dito sobre o sermão textual é que quando nos colocamos a trabalhar neste tipo de sermão, ele nos fará fixar toda a atenção numa parte das Escrituras, pois de uma forma enfática nos ajuda a levar o ouvinte para mais perto da Bíblia, para mais perto da palavra de Deus. Outra coisa importante sobre o sermão textual é que ele traz consigo o benefício de levar o pregador, a pregadora, a estudar constantemente a Bíblia, de onde virão os textos inspirados
e sem os quais não pode haver uma mensagem que se considere de fato bíblica. Este sermão é muito apropriado para a transmissão de mensagens sistemáticas, seguidas de livros da Bíblia e de textos isolados. Mas para que ele de fato seja um sermão textual, não podemos utilizar mais do que 2 versículos, e isto dependendo dos versículos a serem utilizados. Passando de mais de 2 versículos, não pode mais ser considerado um sermão textual. Agora vamos ao terceiro tipo de sermão mais utilizado, o chamado sermão expositivo. Este tipo extraordinário de sermão necessita da separação de uma quantidade considerável, uma porção maior de versículos contidos em uma determinada passagem bíblica, mas de 2 ou 3 versículos, dependendo do contexto. Na teoria, o sermão expositivo se difere do sermão textual, principalmente pela extensão da passagem bíblica em que ele haverá de se basear. Mas na prática, ambos são os sermões que mais se sobrepõem. O sermão expositivo é aquele que se ocupa principalmente da exegese fiel e exposição completa de um texto, frases ou palavras das Escrituras. E fica claro que a palavra-chave é exposição, que dá uma clara ideia de explicar ou por diante de. Neste tipo de sermão, o pensamento bíblico ou o escritor bíblico em destaque na passagem escolhida é que determina a essência da pregação expositiva. Indiscutivelmente, a pregação expositiva é a forma mais autêntica de pregação bíblica. Não que as outras formas temáticas e textuais não sejam úteis e produtivas. Se bem utilizadas ou utilizadas corretamente, de fato poderão contribuir positivamente na pregação. O fato é que a pregação expositiva é a que segue a prática dos grandes oradores e pregadores do passado, como Santo Agostinho, Lutero, Calvino e muitos outros grandes pregadores. E também o sermão e mensagem expositiva nos envolve mais com as Escrituras, contribuindo para o maior conhecimento bíblico, criando maior interesse no conteúdo da palavra de Deus. E isto honra ainda mais as Escrituras e alimenta os ouvintes de uma forma ainda mais consistente. Agora que já aprendemos de forma sintética sobre os 3 principais tipos de sermões, vamos analisar os aspectos e características existentes a serem levadas em consideração na construção de um esboço para auxiliá-lo na entrega de um produtivo sermão bíblico. Vamos lá? No que diz respeito à utilização de esboços, existem aqueles que encontram dificuldades de construí-los e utilizá-los. Outros ainda são contra a utilização de esboços. No entanto, é preciso considerar que não existe um só pregador que não se utilize de esboços para comunicar sua mensagem. Isto é um fato porque quando o esboço não está no papel, ou no tablet, ou no notebook, ele está construído na mente, no coração do pregador. Mas que existe um esboço, existe. Simplesmente porque toda mensagem precisa de uma estrutura, de uma organização, de uma linha de raciocínio iluminada pelo Espírito Santo, sendo o instrumento do qual estes raciocínios são extraídos a preciosa palavra de Deus. Algo que não pode ser ignorado é que para subir ao púlpito, todo e qualquer pregador vai precisar ter um pensamento organizado e construído a partir de uma revelação bíblica, que se dá com a leitura da Bíblia, meditação e busca, confirmada e corroborada pelo estudo, pelas consultas às literaturas bíblicas disponíveis e também pelas diversificadas formas de pesquisas que podem ser encontradas principalmente
nos dias de hoje. O pregador, ensinador, palestrante ou profeta que fala em nome do Senhor precisa entregar sua mensagem com alvos e propósitos claros, objetivos bem definidos. Até porque Deus é um ser extremamente claro, específico e organizado. Por isso, espera-se do pregador que ele seja alguém que sabe de onde partir, sabe onde vai passar, onde quer chegar e a que caminho quer conduzir ou levar os seus ouvintes. Você saberia definir o que é um esboço? O esboço é o que nós chamamos de a estrutura do sermão, ou poderia também ser chamado de esqueleto da mensagem. O esboço é aquilo que nos leva à organização progressiva do que pretendemos falar em nossa pregação. O esboço é a ferramenta que serve também para nos ajudar a lembrarmos de pontos importantes de uma mensagem que durante sua entrega poderiam ser esquecidos por nós. Ou seja, ao consultarmos com um breve olhar o nosso esboço, podemos nos recordar do que deve ser falado em pontos ou momentos importantes da mensagem. Algo importante a ser frisado é que o esboço não é a mensagem propriamente dita. Os esboços que construímos contêm apenas os tópicos ou pontos e subpontos a serem observados pelo pregador durante o momento em que ele estiver entregando aos seus ouvintes a mensagem que recebera da parte de Deus. E nunca esqueça de algo muito importante neste contexto. Não entregamos uma mensagem porque temos um esboço pronto. Preparamos um esboço porque temos uma mensagem a ser entregue. E como dissera em uma de suas comprometidas mensagens o nobre e saudoso pastor Luiz Antônio, o homem pode fazer o esboço, mas a mensagem quem dá é Deus. Há quem pergunte o seguinte: o esboço seria realmente importante? Sim, o esboço é muito importante. Não é o mais importante, mas podemos afirmar que o esboço também tem sua considerável importância. E sua importância e relevância podem ser assimiladas quando pensamos no seguinte: ter uma mensagem é um privilégio imerecido que provém de Deus. Porém, quando produzimos um esboço para a entrega da referida mensagem, teremos junto a este privilégio um recurso a mais para que a mensagem seja transmitida com dinamismo, fluindo de nossos corações para os corações dos nossos ouvintes, com graça divina e de forma ordenada. Por isso, não podemos dispensar essa preciosa ferramenta. Ela não é tudo, mas é importante. Na verdade, o esboço poderá se tornar para você muito importante durante o seu ministério. Agora vamos falar sobre o seu esboço. Isso mesmo, o seu esboço. A confecção de um esboço pode e deve ser considerado algo muito pessoal, pois cada um sabe como lidar com suas próprias anotações. E é destas anotações, rascunhos e rabiscos, que nasce um esboço. Para compreendermos melhor a ideia de que a confecção de um esboço pode ser tratada também como algo pessoal, vamos a alguns exemplos. Primeiro, existem pregadores que escrevem em seus esboços o conteúdo dos versículos que precisam ser citados durante a sua pregação. Outros anotam apenas as referências para que possam lembrar onde estão escritos determinados versículos que foram reputados como textos de suma importância a serem apresentados durante a mensagem a ser pregada. Há outros que preferem destacar frases e citações cuidadosamente selecionadas durante o preparo do sermão, para que sejam também apresentadas durante a sua pregação. E por fim, existem aqueles que gostam de detalhar
todo o conteúdo da mensagem que desejam transmitir. Estes são os que optam por produzir o que podemos chamar de esboço completo. Nosso estudo sobre confecção e utilização de esboços neste curso terá a essência do que recebi da parte do Senhor durante estes anos em que exerço de forma imerecida e privilegiada o ministério da pregação da palavra. Vamos repassar aos amados e amadas o que alcançamos em momentos de oração, leitura intensa, busca, incluindo também algumas noites de sono perdidas e muitas lágrimas derramadas sobre as páginas da Bíblia. E, sobretudo, eu tenho a convicção de que tudo que vos repasso neste momento, através desta videoaula, é fruto da bondade, graça e misericórdias do Todo-Poderoso, mediante o poder do seu Santo Espírito que nos foi dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A forma de esboço com a qual vamos lidar tem a seguinte estrutura: texto, tema, introdução, corpo do sermão, primeira divisão principal, subdivisões, conclusão e aplicação. Vamos começar pelo texto. Ele é a porção das Escrituras a ser lida pelo ministrante, o qual também dará início e base à sua pregação. Pode-se escolher um capítulo, dependendo da ocasião e tempo disponível que você tenha. Ou pode ser uma história completa, uma frase dentro de um versículo e até mesmo uma única palavra de um texto bíblico. Quando o texto é bem selecionado e, sobretudo, recebido mediante orientação do Espírito Santo, você terá uma grande chance de despertar nos seus ouvintes o interesse pela mensagem da Palavra de Deus que será entregue através de sua vida. Na nossa escolha de um texto, precisamos ser sábios e coerentes. Precisamos escolher textos que prendam a atenção de nossos ouvintes, estimulando-os a continuarem concentrados com a hora da mensagem. É extremamente importante evitar textos que provoquem repugnância, gracejos ou que descrevem cenas de vida sexual, a não ser em ocasiões que assim sugerirem. Agora vamos pensar sobre o tema. O tema é o resumo daquilo que vai ser falado. O significado desta palavra no grego traz a ideia de pôr, colocar, guardar, depositar, que nos remete à proposta de algo que está dentro ou no meio de alguma coisa. Tema ou título é também uma sentença que tem por objetivo identificar e definir a ideia central do texto bíblico do sermão, ou ainda resume o conteúdo e a proposta do seu sermão. Você sabia que um sermão poderá se tornar muito mais atrativo e desejável se carregar consigo um tema? É claro que você pode perfeitamente pregar uma mensagem sem ter que vinculá-la a um tema. No entanto, dar um tema à sua mensagem pode gerar conexão importante entre você como pregador e o seu ouvinte. Uma outra importância do tema é que, ao escolher o assunto que vai ser ministrado, o tema o ajudará a se manter dentro do assunto proposto. E vale reforçar que uma das funções primordiais do tema é despertar o interesse de quem irá ouvir a sua mensagem. E por fim, duas coisas podem ser acrescentadas aqui com relação ao tema. A primeira é que o tema pode ser expressado por meio de uma afirmação, uma interrogação, uma exclamação ou até mesmo expressar-se através da citação de parte de um versículo. Em segundo lugar, para a criação de temas proveitosos, podemos fazer as seguintes perguntas. Este tema tem clareza? Ele é específico ou parece ser mais geral? Contém alguma contradição? Será que não escandaliza os meus ouvintes?
É um tema extravagante, rude ou irreverente? É controvertido? Vai chamar a atenção dos meus ouvintes? Todas essas perguntas, antes da aplicação de um tema em seu sermão, podem evitar o insucesso de sua mensagem. Passemos agora a falar sobre a introdução. A própria expressão já nos leva a entender que se tratam dos minutos iniciais de sua pregação. A primeira coisa a se entender é que a introdução é crucial para o retorno ou resposta de seus ouvintes. É o chamado feedback. E é aqui que o interesse de seus ouvintes pode ser conquistado ou perdido. São os momentos em que o pregador manifesta se tem realmente algo para falar da parte de Deus e se demonstra conhecimento e autoridade sobre aquilo que vai pregar. Como disse anteriormente, na introdução, o pregador pode ganhar ou perder seus ouvintes. Alguém afirmou que são mais ou menos 5 minutos, ou para ser ainda mais preciso, 300 segundos para convencer o público se valerá a pena ouvir você pregar ou não. Nunca esqueça que a introdução tem por finalidade chamar a atenção dos ouvintes para o assunto que vai ser apresentado e também para a sua pessoa como pregador daquela ocasião. A introdução tem que ser apropriada, deve estar conectada com o tema e cuidar em não antecipar todo o sermão. É neste momento que o pregador vai se familiarizar com o auditório diante de si e mostrar para este o quão importante é o que ele tem a dizer a todos. Nessa hora, deve-se tomar também extremo cuidado quanto ao entusiasmo e empolgação, pois o povo pode ainda estar desligado por conta de algum fato ocorrido antes de você receber a oportunidade para entregar a sua mensagem. Por isso, vá com tranquilidade e perceba se você de fato pode ter a atenção devida de seus ouvintes. Vale observar que a introdução precisa ser breve. Isso é muito importante, pois antes da mensagem propriamente dita, esta será a primeira impressão que será produzida nos seus ouvintes. É fato indiscutível que muitos ouvintes permanecem até o final do culto, presentes em toda a pregação. Contudo, depois dos primeiros 5 minutos podem deixar de ouvi-lo por conta de uma desastrosa e inadequada introdução. Talvez você se pergunte: o que preciso fazer para ter uma boa introdução? Você pode usar a explicação do texto escolhido e lido do seu sermão, tendo cuidado de não adiantar ou comprometer o restante do sermão. Também pode utilizar algum acontecimento relevante que pode ser conectado ao sermão que você preparou. Ou ainda, usar uma experiência pessoal vivida. Pode também usar os fatos noticiados no contexto recente da vida dos seus ouvintes. E, por fim, usar ilustrações que estejam em conexão com o tema e assunto do seu sermão, além de muitas outras formas introdutórias existentes. Vamos agora discorrer sobre o corpo do sermão no esboço. Esta parte é considerada a mais linda, essencial e consistente, porque aqui se expõe a mensagem recebida de Deus, a mensagem que foi entregue a você como pregador da palavra de Deus. É aqui que você reproduz aos seus ouvintes o que o Senhor deseja falar com eles. O corpo é a sequência das divisões do sermão e pode ter de 2 a 5 divisões. Lembrando que quanto mais pontos tiver o seu sermão, mais complexo este ficará. E além das divisões, seu esboço também pode ser composto por subdivisões, aumentando ainda mais o grau da dificuldade. Um desafio, não? Tenha também o cuidado de observar que as divisões que compõem o corpo do sermão
devem garantir que a estrutura e a unidade do sermão sejam harmônicas. Como pregador, você deve buscar colocar em ordem as divisões, ou seja, os pontos que vão ser incluídos na mensagem. Isso vai garantir que o conteúdo da mensagem seja lógico e progressivo, pois assim o convém ser. É extremamente necessário ressaltar que se faz necessário ordenar os pontos de forma progressiva a fim de que aumentem em força até terminar com o ponto mais forte, com o chamado ápice. E com esta mesma força, você deve caminhar para uma satisfatória conclusão. E por falar em conclusão, vamos refletir sobre ela neste exato momento. A conclusão é o fechamento do sermão. É o desfecho apropriado para se corroborar todo o conteúdo exposto na mensagem. Esta deve ser bem elaborada porque um sermão com encerramento abrupto é totalmente desaconselhável. A conclusão deve ser breve e objetiva. É um resumo do sermão, uma recapitulação e reafirmação dos argumentos que foram apresentados por você. Sem a conclusão adequada, o pregador pode deixar seus ouvintes com a sensação de que ele não conseguiu encontrar o fim de sua jornada como mensageiro. Por isso, se você se empenhou para começar bem, se esforce mais ainda para concluir com o máximo de excelência possível. E terminamos aqui o nosso estudo sobre a construção e utilização de um esboço, falando da aplicação. A aplicação é a arte de persuadir e induzir seus ouvintes a entender o quanto é importante colocar em prática em suas vidas aquilo que ouviram por meio do seu sermão. Pode ser feita ao final de cada divisão ou de acordo com a oportunidade, bem como na conclusão do sermão pregado. Deve ser dirigida a todos com muito entusiasmo, apelando à consciência e aos sentimentos dos seus ouvintes, fazendo que ao voltarem para suas rotinas de vida, após ouvir a sua mensagem pregada com ousadia e graça, eles voltem para um novo e diferenciado tempo. No vídeo a seguir, para que você seja norteado na produção e confecção de seu sermão, vou expor alguns exemplos dos 3 principais tipos de sermões. Espero sinceramente que através destes exemplos você possa ter sua mente iluminada e direcionada pelo próprio Deus para criar esboços bem mais amplos dos que aqui serão apresentados para a glória de Deus. Vale ressaltar aqui também que estes esboços contêm mensagens que podem ser utilizadas caso você precise. Fique totalmente à vontade, pois tudo provém dele, é por ele e para ele. Nosso bom Deus, o Deus que capacita seus servos. Que Deus te abençoe.